Boa noite. A Polícia Civil apresentou esta manhã o soldado do Exército acusado de matar o médico Emerson Rios. O militar confessou que cometeu o crime após a vítima se negar a entregar um celular. A camisa suja de sangue deixada no local do crime foi usada por Igor Matheus Negrão e Silva, soldado do Exército preso pela Polícia Civil do Amazonas. Igor é acusado de ser o autor do assassinato do médico Emerson Rios, de 56 anos, encontrado morto no apartamento dele, nesse condomínio de luxo na zona centro-sul de Manaus. A Polícia Civil chegou até o militar após divulgar as imagens do circuito de segurança do condomínio. As câmeras flagraram Igor Matheus entrando no triplex acompanhado do médico e horas depois ele deixou o local sozinho. Igor Matheus Negreiro e Silva foi reconhecido pelos próprios colegas do 10º Batalhão do Exército, onde ele presta serviço. Lá, ele foi interrogado pelos colegas e confessou ser o rapaz que aparecia nos vídeos divulgados pela polícia. Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros foi até o local confirmar a informação. Foi quando o rapaz de apenas 18 anos confessou o crime. De acordo com a polícia, antes de executar o crime, Igor Matheus teria travado uma luta corporal com a vítima. Durante a execução, o jovem teria pisado em cima da faca. Ele também feriu a mão, o que para a polícia fica mais evidente a autoria do crime. Ele resolveu confessar e deu uma motivação fútil, disse que o fato se deu por conta do médico ter prometido um celular para ele e não ter cumprido a promessa. Tiveram uma discussão sobre efeito de bebida e aí o médico teria atacado o Igor, o que não parece verdade. Em depoimento, o militar declarou ser amigo da vítima desde dezembro de 2015 e disse ainda que frequentava constantemente a casa do médico. Para a família do médico morto, o caso está solucionado. Para mim, o caso está encerrado pelo excelente trabalho que a polícia desenvolveu. Igor Matheus Negrão e Silva foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil, sem dar chances de defesa à vítima. Ele também vai responder um inquérito militar instaurado pelo Comando Militar da Amazônia. Funcionários de uma empresa operadora de crédito localizada na zona norte de Manaus foram feitos reféns agora à tarde durante um assalto. De acordo com a Polícia Militar, 3 homens armados invadiram o local e fugiram levando uma quantia em dinheiro não divulgada e diversos pertences. Os assaltantes chegaram em um veículo possivelmente roubado. Até o momento, ninguém foi preso. Começou hoje em Manaus e vai até amanhã o primeiro Simpósio Nacional de Combate à Corrupção. A iniciativa é da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, que trouxe entre os palestrantes um ministro do Tribunal de Contas da União e 2 delegados que atuam na Operação Lava Jato. Em tempos de Operação Lava Jato, a corrupção nunca esteve em tanta evidência no Brasil. E para reforçar o enfrentamento a esse crime que tanto preocupa a população e também as autoridades brasileiras, é preciso discutir o tema e encontrar alternativas de combate. Esta manhã, Manaus entrou na rota dos debates durante o primeiro Simpósio Nacional de Combate à Corrupção. Neste primeiro dia, o evento contou com a participação do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. O Tribunal de Contas da União tem dado as mãos à Polícia Federal, ao Ministério Público, à Controladoria Geral da União, nessa tarefa de combater a corrupção. Então, hoje a minha abordagem nesse importante simpósio é exatamente mostrar de que maneira o Tribunal de Contas da União vem dedicando esforços para combater a corrupção. Na plateia, estudantes e profissionais do direito e da segurança pública. A iniciativa é da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Esse é o maior simpósio que nós vamos fazer, o simpósio aqui de Manaus, visa discutir temas relativos ao combate à corrupção, o enfrentamento da corrupção, como nós podemos melhorar e aperfeiçoar as ferramentas e as instituições que combatem a corrupção, além de tudo discutir a importância da autonomia da Polícia Federal para o combate à corrupção.
Para o presidente da ADPF, o sucesso das operações contra a corrupção no Brasil também passa pela aprovação de um projeto de emenda constitucional que dá autonomia para a Polícia Federal. A Polícia Federal é uma das poucas instituições de Estado brasileiras que ainda não possui uma lei orgânica e que não tem regulamentado o seu funcionamento para garantir a autonomia funcional, administrativa e a possibilidade da gente a propor o nosso orçamento. O evento, que está sendo realizado em um hotel na zona oeste de Manaus, segue até amanhã. Agora, atenção motoristas, começa a valer a partir de amanhã o uso obrigatório do farol baixo nas rodovias de todo o país, inclusive em trechos que passam em áreas urbanas. Quem desrespeitar pode pagar uma multa. Uma imagem que a partir de amanhã não será mais a mesma nas estradas de todo o país. Carros circulando à luz do dia com o farol desligado. A partir desta sexta-feira passa a vigorar a lei federal que obriga os motoristas a trafegar com o farol do veículo aceso em rodovias federais e estaduais. Em Manaus, a regra vale para a Avenida Torquato Tapajós e a Avenida do Turismo, rodovias estaduais em trecho urbano. E é bom ressaltar que o farol baixo não é o farolete. De acordo com as autoridades de trânsito, a medida tem como objetivo prevenir e reduzir acidentes. A motivação de se cobrar o uso do farol baixo durante o dia é a segurança para que o condutor veja o que está diante dele e também para que ele seja visto, tanto pelos outros condutores quanto pelos pedestres. Na manhã de hoje, neste posto de fiscalização do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Amazonas, muitos motoristas ainda desconheciam a lei. Não é só no escuro que a gente tem a visão embaçada, assim. De dia, tem vezes que o carro vem e a gente não enxerga. Com certeza a visão das pessoas quando vem, de vezes, tem gente que vem muito rápido na rua. Pela nova lei, quem for pego dirigindo com o farol baixo desligado estará cometendo uma infração média e pagará uma multa no valor de R$ 85,13. O motorista ainda terá 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. A partir de amanhã, o Detran Amazonas inicia uma campanha educativa para alertar os motoristas sobre a nova legislação. O Partido Socialista Brasileiro anunciou hoje que o deputado estadual Serafim Correia é o pré-candidato do PSB nas eleições para a Prefeitura de Manaus. Serafim Correia, que também é o presidente regional do partido, disse que o PSB não vai fazer aliança com outro partido, pelo menos no primeiro turno. O anúncio da pré-candidatura de Serafim Correia para a Prefeitura de Manaus foi realizado na sede do PSB, no centro da cidade. Depois de longas discussões internas, nós decidimos sair com chapa própria de candidatos a vereador e também chapa própria na candidatura majoritária, ou seja, eu serei o candidato a prefeito e a professora Cristiane Balheiro será a candidata a vice. O partido, que deve contar com 62 candidaturas para vereador, vai formar uma chapa puro sangue, ou seja, sem o apoio político de outra sigla. Serafim Correia, que já foi prefeito de Manaus, diz que durante a campanha vai compensar o espaço de tempo reduzido no rádio e televisão com divulgações na internet. A internet vai cada vez mais ser preponderante nas eleições. Então, você vai depender só de você. Você não tem custo. E essa vai ser uma eleição de muita dificuldade no que diz respeito a recursos. A aposta do PSB para este pleito deve ficar por conta da pré-candidata a vice, Cristiane Balheiro, que faz sua estreia na política. Ela é uma pessoa dedicada a essa área, voltada para a educação, voltada para as boas causas, inserida nas mídias sociais, mas é, sobretudo, uma pessoa comprometida com a base do partido, com as mulheres do partido, no sentido do empoderamento da mulher. O Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas, o IPAAM, divulgou hoje o resultado do relatório técnico de fiscalização sobre a morte da onça Juma, ocorrida no dia 20 de julho, logo após a passagem da tocha olímpica no zoológico do SIGS, em Manaus. O documento aponta que o 1º Batalhão de Infantaria de Selva não possuía licença para abrigar o animal e o Exército foi multado em R$40 mil. De acordo com o relatório divulgado hoje pelo IPAAM, o Exército cometeu 5 infrações previstas na Lei de Crimes Ambientais durante a passagem da tocha olímpica em Manaus.
No dia 20 de julho, o revezamento da tocha passou pelo Centro de Instrução de Guerra na Selva e foi exposta ao lado de 2 onças pintadas. Mas assim que terminou o evento, um dos animais fugiu e precisou ser abatido. Nós verificamos, no nosso trabalho, não é muito a questão ambiental, mas é importante para a gente saber o que aconteceu. Um dos mosquetões que chamam é uma presilha, que estava ligado da coleira à corrente, se soltou, porque provavelmente com desgaste do material, alguma coisa, e ele se soltou e ela aproveitou e escapou nesse momento. Após as investigações, o IPAAM resolveu multar o Exército em R$40 mil. Os autos de infração foram divididos entre o Comando Militar da Amazônia, que no entendimento do órgão ambiental concorreu com o risco porque autorizou a participação do animal na cerimônia. O SIGS por permitir a entrada do animal na área do zoológico. E o que mais chama a atenção neste caso é que, apesar de estar há 18 anos em poder do 1º Batalhão de Infantaria de Selva, a onça-juma não estava legalizada. Por isso, a unidade militar foi multada em R$30 mil. No caso, o BIS, ele foi autuado, ele vai levar 3 autuações, no caso, por ter um mantenedor, ou seja, ter o espaço onde ele criava o juma sem a licença, por fazer o transporte do juma para o local do SIG sem a licença e também pela posse ilegal do animal, que ele não era registrado em nenhum local, a gente não foi apresentar nenhum documento que comprovasse a origem da onça. A partir de agora, o Exército vai ter 20 dias para apresentar uma defesa ao IPAAM. Os militares ainda podem recorrer da decisão junto ao Conselho Estadual do Meio Ambiente. Só que, além das medidas administrativas, o Exército ainda pode ser acionado na Justiça. Aqui nós estamos encerrando os nossos procedimentos, isso vai ser remetido, como todo auto de infração é remetido para o Ministério Público para tomar outras medidas cabíveis. Por meio de nota, o Comando Militar da Amazônia informou que só deve se pronunciar após o encerramento do processo administrativo que ainda está em andamento. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã. Em Manaus, o tempo fica parcialmente nublado a nublado e a possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Em Tabatinga, a previsão é de tempo encoberto com chuva. Mínima de 23 e a máxima não passa dos 28 graus. Em Humaitá, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 23 e 34 graus. O sol predomina em Itacoatiara e as temperaturas variam entre 25 e 32 graus. Depois do registro de quedas consecutivas, a produção industrial no Amazonas voltou a registrar alta no mês de maio, segundo o levantamento divulgado hoje pelo IBGE. Segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o aumento na produção industrial do Amazonas foi de 16,2% em maio, na comparação com abril, sendo uma das maiores taxas registradas em todo o país e que ajudou a eliminar a queda de 12,5% em abril. Apesar do desempenho positivo, na comparação com o mesmo período do ano passado, o recuo foi de 6,3%. Já no acumulado dos 5 primeiros meses do ano, a queda chega a 18,8%, índice menor que o registrado no primeiro semestre de 2015, que foi de 21,9%. A Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, entrega amanhã novos projetos de incentivos fiscais para 5 empresas do estado. Os dados apresentados pelo superintendente da Sudã mostram os investimentos da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia para as empresas do Polo Industrial de Manaus. Desde 2007, mais de 1.000 projetos de 350 empresas foram beneficiados pelos incentivos fiscais da Sudã aqui no Amazonas. Isso representa reinvestimentos da ordem de 3,5 bilhões de reais. Essas empresas, quando conseguem esse benefício, elas têm uma redução do imposto de renda da pessoa jurídica em 75%. O restante, os 25%, 50% pode ser reinvestido nessa planta, né? Tanto com modernização, diversificação e ampliação. E com isso a gente quer fazer com que esses recursos circulem aqui no Polo Industrial de Manaus. Nesta sexta-feira, a Sudã entrega mais 7 laudos autorizando reinvestimentos em 5 empresas do Distrito Industrial. Os projetos vão ter incentivos de isenção fiscal pelos próximos 10 anos. São 7 projetos aprovados
para 5 empresas, com valor estimado de R$8 milhões de isenção anual. E assim, vale a pena a gente ressaltar que nós temos mais de 1.000 projetos aprovados para o Amazonas, que equivale a mais de 50% do total de projetos ativos da nossa superintendência. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas no link vídeos. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite para você. Até amanhã.